Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje é a nossa lição de quinta-feira. Unidade ou uniformidade. Lição da Escola Sabatina Jovem. Quando Jesus veio a este mundo, ele se deparou com muitas pessoas maldosas. Pessoas que viviam o perseguindo, pessoas que falavam mal dele, mas, mesmo assim, ele teve compaixão. Também se deparou com pessoas sinceras, que não entendiam muito bem qual era a sua missão, que não entendiam muito bem sobre o reino de Deus, que tinham suas próprias opiniões. Mas mesmo assim, ele teve compaixão e foi os guiando. Imagina só, muitos tinham uma ideia totalmente diferente do que era realmente o reino dos céus. E se Jesus tivesse desistido deles por causa disso? Ou se ele tivesse sido grosseiro e despejado um monte de coisa em cima deles, que naquele momento eles não suportariam. Tem até algumas passagens que Jesus dizia aos seus próprios discípulos que andavam com ele que muitas coisas eles não entenderiam naquele momento, mas mais pra frente eles entenderiam. E também muitas coisas ele não revelava naquele momento, porque era muito forte eles suportarem e entenderem. E mesmo assim, Jesus não desistiu deles. Queria que todos tivessem a salvação. E se nós agíssemos como Jesus agiu? Existem pessoas que ainda são fracos na fé, que muitas coisas não entendem muito bem. E que se quisermos colocar todas essas coisas em cima deles, eles não vão suportar, não vão aguentar, assim, logo de cara. Tem pessoas também que aos poucos estão sendo tocadas e tendo um processo. Talvez com o tempo, com experiências, essas pessoas entendam melhor algumas coisas mais pra frente. Só deixando bem claro que isso não se trata de ocultar as verdades bíblicas. As verdades bíblicas a gente sempre tem que falar. Só que tem algumas coisas que a gente tem que cuidar como falar. É o jeito que você fala, sabe? Muitas vezes não é nem o que você está falando, mas é como você está abordando aquele assunto. Por exemplo, Jesus mesmo, ele falava as verdades bíblicas. E às vezes eram verdades muito duras e tem que ser falado. Só que ele fazia isso de uma forma muito amorosa, com muita compaixão. Tem alguns assuntos que as pessoas realmente têm muita dificuldade em entender, porque muitas vezes foge da realidade daquilo que elas já conhecem. Precisamos ter paciência e compaixão. Se amamos mesmo o nosso próximo, vamos querer cuidar deles. Cuidar para que eles consigam entender bem. Sabe, na escola é assim, por exemplo. Ninguém inicia o processo de estudante já na faculdade. Não. É no prezinho, depois primeiro ano, depois segundo ano. Aí passa o ensino fundamental, passa o ensino médio, depois faculdade, depois vai indo, vai indo. E a cada passo elas vão entendendo mais sobre. Só que no prezinho já temos noções básicas de muitas coisas. Então sim, a verdade tem que ser dita, mas precisamos cuidar com a forma que ela vai ser dita e aos poucos ir abordando mais e mais e envolvendo a verdade para que a pessoa entenda ela melhor. E cuidar com a forma de cobrança, sabe, em alguém, sendo que às vezes ela acabou de iniciar o processo, sendo que às vezes ela nem sabia sobre aquilo. A gente tem que cuidar muito com os nossos julgamentos, com as nossas acusações, até porque, né, igual a gente viu ontem, isso não é o nosso papel. A gente tem que falar a verdade, mas cuidar como vamos falar. Mas lembrando, gente, a lição desta semana gira muito em torno de opiniões. E a gente tem que cuidar com as nossas opiniões. Não é que a gente não possa falar, a gente tem que cuidar como vai expor. E cuidar para nas nossas opiniões não ter um julgamento, uma acusação, um preconceito. Nem tudo que pensamos cabe a todos. Nem todos vão fazer aquilo que nós achamos melhor. E precisamos lidar com isso da melhor forma possível e aceitar. Até porque Deus concedeu o livre arbítrio a todos. Vamos orar? Senhor Deus, por favor, nos ajude a expor as nossas opiniões da melhor forma possível, a não julgar o nosso irmão, a não ter preconceito, mas a fazer a Tua vontade e agirmos segundo a Tua vontade sempre, e que Teu Espírito Santo esteja sobre nós em todo esse processo. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de sexta-feira. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, se inscreve, compartilha esse vídeo com a sua classe e não vai esquecer de deixar o seu like.